E aí a criação do modelo de regressão de logística, como eu até falei, apesar de ter conceitos complexos, é de certa forma um algoritmo até pequeno. Porque olha só, você execute os seguintes passos até atingir o seguinte limite de iterações, que a gente chama de épocas, geralmente, principalmente em regressão. A gente está falando, aplicando isso muito parecido com... É muito análogo e a gente vai usar isso também para redes neurais, por isso que eu gosto também de usar também os mesmos termos. Então, primeiramente, a gente faz o forward propagation. Depois, para cada iteração, né, de cada época, primeiro faz forward propagation, depois calcula o A. O cálculo da função de perda, você nem precisa de fazer o cálculo da função de perda para os outros resultados do backward propagation. Mas é só para saber a função de perda. O que você precisa é a derivada dele, né? Que é o ZD, o WD e o BD. E a partir do momento que você tem esses três aqui do meu backward propagation, eu faço minha atualização dos pesos, que é o W igual a W menos eta WD, e o B, que é B menos eta BD. E aí eu consigo meu resultado, minha atualização de pesos para a próxima iteração. E o que eu espero é que de iteração em iteração eu vou chegando mais próximo, eu vou minimizando o erro, eu vou chegando mais próximo ao mínimo global. Não necessariamente eu vou conseguir chegar, mas geralmente a gente tenta chegar num resultado que seja suficientemente bom para o teu problema. Uma coisa interessante também, gente, que eu usei uma notação aqui de x e w, de dimensões, que nem sempre em alguns cursos, inclusive do Coursera, é a mesma. Que o x, por exemplo, no Coursera, eles usam no curso do Andrew, ele usa muito as dimensões invertidas. As linhas são atributos e as colunas são instâncias. Mas isso nunca é usado em nenhum outro framework ou API. Por isso que eu acabei usando uma definição um pouco diferente, mas é a mesma coisa, o resultado é o mesmo. O importante aqui também é vocês entenderem como funciona a regressão logística, que é muito importante isso para vocês entenderem parâmetros, igual como que a gente tuna o parâmetro eta, como a gente tuna o número de épocas. A gente consegue entender muito essas questões assim, depois que a gente entende um algoritmo a fundo. E isso também vai fazer vocês entenderem a fundo como funciona algoritmos de Deep Learning. Então é muito interessante isso também. Então é bem importante isso para a gente conseguir entender mais aprofundadamente cada método que a gente está usando e etc. Então, as grandes vantagens que a gente tem no algoritmo tem vantagens e desvantagens um algoritmo de regressão logística. Um algoritmo de regressão logística tem uma separação linear dos resultados, é uma fronteira bem simples. De certa forma, a vantagem disso é que não dá tanto overfitting, mas dependendo do teu problema pode dar underfitting, ou seja, você não conseguir aprender uma fronteira muito boa. Então isso pode ser uma vantagem ou desvantagem dependendo do teu problema. A gente fala até em problemas linearmente separáveis, que são problemas que são mais adequados a isso. Como você sabe se vai ser ou não? Isso não existe uma receita mágica, dependendo do problema. E o bom da regressão logística é que ele é rápido, tanto para o treinamento, tanto para a predição, ele é muito rápido. É importante a gente normalizar os dados, ou seja, transformar os dados entre 0 e 1, porque aí a taxa de aprendizado, vocês veem até que são pesos, as questões dos pesos, a taxa de você colocar valores entre 0 e 1 é mais fácil de você otimizar para você ter resultados entre 0 e 1. Senão você vai ter que ajustar muitos pesos para você conseguir gerar, ou seja, vai dar você vai demorar muito mais épocas para você conseguir chegar no resultado bom se você não normalizar os dados. Isso é interessante, por isso que é importante a gente entender a fundo como funciona a regressão logística. A gente ensinou para classificação binária, mas regressão logística não é restrito a isso. Se a gente mudar a nossa função de ativação, o que é a nossa função de ativação? Esse sigma aqui. Existem outras funções de ativações que elas são úteis para outros contextos, como uma classificação com mais classes, etc. Você vai fazer uma outra função de ativação também. A gente vai falar sobre isso mais na frente.
E nossa bibliografia que a gente usou para essa aula, a gente usou esse livro aqui. Também para aula de avaliação também a gente usou o mesmo livro, que é o Deep Learning with Python. E o curso de especialização em Deep Learning do Coursera é muito interessante. Eles explicam bem também essa questão da parte de regressão logística e tal, explicam como tudo dá. Eles também usam também a regressão logística como um primeiro passo para ensinar Deep Learning. E também o Improving Deep Learning Network, a parte de tunagem, eles explicam um pouquinho mais sobre regressão, sobre essa parte do gradiente, explica um pouquinho mais, então ele serviu um pouquinho mais para eu condensar e conseguir preparar essa aula para vocês. Então eu usei essas três fontes para eu conseguir explicar uma aula boa para vocês. Espero que seja boa. E aí mais para frente a gente vai falar sobre Deep Learning para vocês se divertirem, tá bom, pessoal? Obrigado.